Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Michele. Nós estamos começando agora a nossa segunda aula com a correção do nosso primeiro formulário. Espero que todos tenham conseguido respondê-lo. Nós vamos corrigir algumas das questões, dar o gabarito delas, discutir alguma dificuldade que porventura eu percebi que vocês tiveram. E nós vamos começar fazendo aqui uma observaçãozinha importante, tá, pessoal, com relação ao critério de identificação. Então, por gentileza, se você vai colocar o seu nome com alguma abreviação, não coloque. Bote o nome completo, sem abreviação alguma, tá bom? Então, Ana Maria S. de Oliveira. Não, Ana Maria Silva de Oliveira. Tá? Então, você coloca o nome completo. E da mesma forma, você identifica a sua turma. Porque, às vezes, eu tenho Ana Maria em 2 ou 3 turmas ao mesmo tempo, tá certo? Então, não adianta botar só Ana Maria. Ok? Bem, passando para as questões, nós temos aqui algumas questões de chamada baixa, média e grande complexidade, alta complexidade, tá? Então, a primeira questão, por exemplo, já é uma questão de baixa complexidade. Então, nós temos uma questão que vai demandar de vocês o significado de história, né? A ciência e história. Então, ele é a Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, e ele traz para nós o seguinte enunciado. História é a ciência que... Então, vamos lá dar uma analisada nas alternativas. Se fundamenta unicamente em documentos escritos. Pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção a vocês. Qualquer frase que vocês identifiquem palavras como unicamente, totalmente, plenamente, nunca, jamais, sempre, que são palavras que são assim determinantes, né, que ou é 100% ou nada, né, tudo ou nada. Então, essas questões eu espero que vocês tenham muito cuidado ao lê-las e analisá-las. Por quê? Na maioria das vezes, 70% das vezes, essas palavrinhas tornam aquela alternativa errada. Tá? Não estou dizendo que sempre vai estar errada, não, mas 70% das vezes sim. Então, é bom que vocês fiquem atentas a essa palavra ou a essas palavras, tá bom? Então, a alternativa, a primeira frase, né, já está errada aqui pra gente. Ela não é só documento histórico, documento escrito, perdão, que é de análise da história. A gente também fala de documentos orais, as fontes orais, né, que, por exemplo, o testemunho de uma pessoa, o relato de uma pessoa que vivenciou aquele episódio, né, apesar de que nós sabemos que a memória ela tem a falha, né, humana, porque muitas vezes a nossa memória ela tem realmente pequenos lapsos, ou muitas vezes aquilo que é importante lembrar para uma pessoa, para outra pode já não ter tanta relevância. Então, nesse momento, a gente entende que a memória ela se trata de uma coisa, digamos assim, que não é 100% verídica ou 100% plausível de nós analisarmos, mas também não podemos descartá-la totalmente, tá bom? Então, a fonte oral é, sim, um dos recursos que a história utiliza e não apenas os documentos escritos ou os documentos ditos oficiais. Segunda frase, segunda alternativa. A história é a ciência que estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Pessoal, a história ela não é uma ciência futurista, uma ciência que tenta prever o futuro, não. A história ela tenta entender o presente e, para isso, muitas vezes ela recorre a acontecimentos passados, tá? Para entender o que nós vivenciamos hoje ou como nós chegamos ao que temos hoje. Ela talvez até possa, né, sugerir caminhos para o futuro, mas ela jamais vai trabalhar com previsões de futuro. Tá? Ela pode identificar, por exemplo, olha, nós hoje estamos vivendo um momento em que as liberdades democráticas começam a ser aos poucos, né, eliminadas. As pessoas começam a perder a sua liberdade de escolha. Exemplo. Nós já vivenciamos isso em outras épocas. Por exemplo, na ditadura militar. Na ditadura militar, a população civil ela teve seus direitos cassados. Então, se nós continuarmos a dar mais e mais poderes aos militares na atualidade, nós acabaremos lá na frente revivendo uma possível ditadura militar. Então, esse é um pensamento possível da história, tá? É um exemplo possível de se trabalhar com a história em relação ao tempo passado e presente, mas jamais como uma previsão finalista, né, de como vai se dar o futuro. Tá bom? Não é isso. É entender o hoje, estudando o passado, e perceber que se há mudança, né, nessa estrutura, se não houver mudança nessa estrutura, nós podemos repetir algo que já vivenciamos no passado. Tá certo? Tá, é por aí.
Então, a segunda também encontra-se errada. A terceira afirmativa diz que a história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Gente, o principal foco de estudo da história é o homem, ou mais especificamente, as ações do homem no decorrer do tempo. Então, o que o homem fez, o que o homem deixou de fazer ao longo do tempo, tá certo? Nesse sentido, a alternativa que nós encontramos até agora que está correta é essa terceira. Mas vamos olhar as outras duas, né? A quarta afirmativa diz que a história é a ciência que estuda a causalidade, a causa dos fatos, dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo. Gente, quem estuda fenômenos físicos, tá? Normalmente nesse caso aqui é a geografia, né? Esse empirismo tem a ver com as experiências. Então a gente já identifica que essa alternativa também ela está equivocada, não é o foco principal do estudo da história, e sim o estudo das ações do homem. A última alternativa também encontra-se errada porque ele vai dizer que a história é a ciência que estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. Então, aí a gente já mata logo que ela está errada, porque nem é a questão da geografia, que a geografia é uma outra área, né, uma outra ciência, e também não é o estudo de acidentes. Qualquer fato, tendo sido ele ocasionado propositadamente ou não, tá, sendo ou não um acidente, ele é, se foi provocado pelo homem, né, causado pelo homem, ele é objeto de estudo da história, tá bom? Então, nossa alternativa, portanto, é a terceira aí. Uma outra questãozinha interessante para nós analisarmos é essa segunda, que vai trazer aqui esse texto, né, pra gente. Vamos dar uma lida no texto e aí a gente faz a análise novamente. Só uma observação, esse texto aqui, ele está dentro, né, de um livro, né, que eu baixei aqui para vocês, peguei pela internet, mas assim, ele é de Bertolt Brecht e ele traz para a gente essas divagações aqui. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Então, vocês observam pela leitura do texto, né, que ele está perguntando sobre a vida ou o que aconteceu com aquelas pessoas que normalmente encontram-se nos bastidores da história, né? Aqueles que construíram grandes cidades, aqueles que construíram grandes monumentos, né? Porque a gente fala sobre Tebas, a gente fala sobre Roma, a gente fala sobre Babilônia, sobre a grande muralha da China, mas a gente não pergunta sobre a história daqueles que estavam na base do processo, né, de formação desses monumentos, tá? Desses marcos da história. E aí, o comando da questão nos diz: partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que, né? Então, ele está sempre discutindo aí com a gente a questão, nesse caso aqui, né, dos personagens da história, então aqueles que fizeram a história, que no século XIX só era considerada história, né, aqueles fatos que foram praticados por grandes personagens, aqueles eventos que marcaram uma grande quantidade da população, né, e aí ele começa no texto a trazer para a gente essa crítica sobre e os pequenos indivíduos que participaram da história, né, onde é que está a discussão sobre eles, a importância deles, né? Por que não se fala sobre eles? É basicamente esse o contexto central aqui dessa questão. Então, na alternativa 1, ele diz: a crítica refere-se ao fato de que as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Gente, civilizações. Quando ele está falando de civilizações, ele não está falando de um grupo de pessoas exclusivo, ele está falando de uma nação inteira. Então, por exemplo, ele está falando não só de um operário, né,
mas ele está falando aqui principalmente de uma nação. Então, por exemplo, Tebas, na Grécia, de Roma, né? Ele está falando sobre a China, então ele está falando de uma nação. Então, essa questão, essa afirmação, ela não se torna coerente com o que o texto está fazendo análise. A segunda alternativa vai dizer assim: os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Então, pessoal, nessa alternativa a gente deixa bem claro, né, qual é realmente o objetivo do autor do texto. Quando ele critica que essa parte de a história falar somente dos grandes eventos, dos grandes personagens, ele está fazendo uma ressalva para mostrar para a gente que a história daqueles pequenos indivíduos que participaram do processo maior também é importante, tá certo? Então, vamos dar uma analisada com mais calma nessa questão para a gente não ter dúvida. Então, os agentes históricos, terceira frase. Os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e por isso ficaram na memória. Então, essa é a versão que já se tinha no século XIX, mas agora no século XX e, obviamente, principalmente agora no século XXI, nós temos uma outra visão de sujeito histórico. Então, são todos os indivíduos que participaram, não só aqueles que fizeram grandes feitos heróicos. Então, a 3 está incorreta. A quarta frase: os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. De modo algum. A história não vai estudar somente aqueles povos passados, a história estuda o hoje também, o presente. Agora, ela busca algumas análises também no passado, tá? Então, não é só as civilizações do passado, de povos que nem existem mais, não. E a última alternativa, que vai dizer que a história deveria se preocupar em memorizar os nomes dos reis, de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. Novamente, né, a fala de que a história dos grandes nomes, dos grandes marcos históricos aqui é importante, e isso é algo que o texto critica claramente, tá certo? Então, obviamente, não é essa a alternativa correta. Portanto, gente, nessa questão, a alternativa correta é aquela que fala sobre os grandes monumentos históricos que foram construídos por trabalhadores, mas sua memória, né, a memória desses monumentos históricos, está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram e não aos trabalhadores, tá certo? Então, essa é a questão que vocês deveriam marcar. A outra questão que nós vamos analisar, gente, é a última questão, que é uma questão também de difícil complexidade, que vai pedir para a gente analisar várias afirmações e marcar as corretas, né? Então, ele diz o seguinte: os principais conceitos a serem dominados pelo historiador, que é o pesquisador, o estudioso da história, a fim de poder compreendê-la com maior profundidade, são os seguintes. Então, qual é a preocupação que o historiador deve ter para interpretar a história? Então, vamos lá. A frase de número 0. Por processo histórico, entende-se a sequência dos principais sistemas ocorridos na história, desde a antiguidade até a atualidade. E aí, o que vocês acham? Vamos marcando, tá? Eu sugiro, inclusive, gente, numa questão como essa, que vocês marquem, sobretudo assim, vão marcando de lápis no caderno, né? Se você considera aquela frase verdadeira ou falsa, e aí depois você vê o comando da questão, já que ele quer as verdadeiras, né? Aí você vê quais dessas frases você considerou verdadeira e marca a questão correta, tá bom? Então, por processo histórico, entende-se a sequência dos principais sistemas ocorridos na história, desde a antiguidade até a atualidade. Realmente, o processo é aquilo que vai acontecendo, né? Desde o começo da luta dos negros, por exemplo, pela libertação da escravidão, até o momento em que a lei foi assinada. Mas antes, o que separa uma coisa da outra é exatamente um longo processo histórico. Então, vai a luta negra, vai a luta abolicionista, vai os movimentos de resistência, vai o preço que se tornou excessivo para manter escravos ao invés de um trabalhador assalariado. Então, tudo isso faz parte do processo. E aí foram assinadas várias leis, né? A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, até chegar na lei Áurea, desculpa, gente, na Lei Áurea, tá bom? Então, vai desde a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, até a assinatura da Lei Áurea, que foi realmente a libertação dos escravos, tá? Então, a primeira frase aí, a de número 0, está correta. A número 1, a frase 1.
Pela ordem, os principais sistemas ocorridos na história foram o sistema primitivo, sistema asiático, escravista, feudal, capitalista e socialista. Esses sistemas aí são sistemas econômicos, sistemas de produção, tá? Então, esse sistema primitivo é aquele basicamente da agricultura de subsistência, né? De plantar para colher, para plantar e colher para a sua própria sobrevivência. E aí a gente vai estudar todos esses outros detalhes com mais clareza nos próximos encontros, tá certo? Mas essa frase também está verdadeira. Sistema asiático, depois o sistema escravista, modelo principalmente na África, o feudalismo, o capitalismo, depois o socialismo, né? Sendo que o socialismo não elimina o capitalismo, os dois convivem, mas os anteriores foram sendo eliminados pelo modelo seguinte. A número 2. Então, ó, a 0 e a 1 estão corretas, tá? Já fica aí de observação. A 2. O sistema é constituído por um conjunto de partes que estão integralmente relacionadas, tais como economia, sociedade, política, religião e cultura. Fato. Isso é um fato real, verdadeiro. Então, o processo histórico, o sistema histórico, ele é formado por todas essas áreas, né? A economia, a sociedade, a política, a religião, cultura, tudo isso faz parte da análise de um determinado grupo ou de uma determinada sociedade. Então, a 0, a 1 e a 2 verdadeiras. Aí a gente já consegue até identificar aqui a resposta, né? Tem algum que diga 0, 1 e 2 verdadeira? Não tem, mas tem um que diz 0, 1 e 5. Pode ser essa? Não pode, porque eu sei que a 2 também está verdadeira. Ah, Michele, mas eu não sei se a 2 está verdadeira, então vamos olhar a 3. A 3 diz o seguinte: a cada uma das partes de um sistema costumamos dar o nome de subsistema. Então, se eu tenho um sistema que é o maior, a divisão dele é um subsistema, algo que está abaixo. E é exatamente a somatória dessas partes que constitui um sistema. Simples, né? Questão simples, fácil, mas às vezes a gente pode não entender muito bem o que o enunciado da questão está dizendo, mas ela está verdadeira. A 4. A estreita relação existente entre as partes de um sistema e que dá mais profunda compreensão da história constitui a estrutura de um sistema. Então, a relação que existe entre esses subsistemas que ele falou lá no item 3, né? Então, a união desses subsistemas, unir todos esses pequenos pedaços de informação, formam uma compreensão muito maior do sistema como um todo, é a base do sistema, ok? Então, a 4 também está verdadeira. E a 5ª diz o seguinte: quando da passagem de um sistema para outro, rompe-se a estrutura do sistema. Ou seja, quando eu passei do sistema feudal para o capitalismo, eu mudei, eu rompi com o feudalismo, que é aquela ideia de que o servo, né, está ligado, está preso à terra, e que o senhor feudal ele tem controle total sobre a sua vida. Então, quando eu passei do feudalismo para o capitalismo, eu rompi totalmente com aquela estrutura. Quebra-se a sua estabilidade, ocorrendo então uma transição, um momento privilegiado, porque revela a realidade histórica em sua profundidade. Gente, essa era a questão mais difícil, porque ela era uma questão de interpretação de texto muito mais do que de historiografia, tá? E aí, misturando as duas coisas, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior. Então, a alternativa correta, vocês perceberam aí que é a última, o que diz o seguinte: todas são verdadeiras, todas as afirmativas são verdadeiras, tá bom? Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido essa matéria, espero que tenha ficado tranquilo o entendimento dela. Qualquer dúvida a gente tira nos nossos encontros presenciais, tá certo? Então, até o próximo encontro. Tchau, fiquem bem.